Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o MR Concertos em Eletrônica. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a vocês. Você que está assistindo esse vídeo, hoje eu venho passar, me chamo Marcelo Rocha e venho passar mais uma dica sobre esse equipamento que vocês estão vendo aí. Esse equipamento é um transmissor de TV de 100 watts VHF, muito utilizado em emissoras de TV para retransmissão de sinal analógico. Ainda é muito utilizado, apesar de nós já estarmos com sinal HD no ar, mas ainda tem muito equipamento desse aí em uso. E por isso eu resolvi gravar um vídeo explanando alguma coisa sobre a manutenção desse equipamento, né? No caso esse aqui, o que eu estou aqui na minha bancada, é esse modelo, o LD 3100, ok? E a gente dá muito manutenção dele, principalmente na parte da fonte. Esse rapaz aqui, mostrar a frente dele aqui, ok? Ele é esse rapaz aqui, ok? E eu vou falar um pouquinho a vocês referente o funcionamento da fonte dele, que eu vi que não tem vídeo na internet falando sobre isso. E eu estou com essa fonte aqui, a gente já tem uma certa prática nessa fonte, porque a gente conserta muito. E para você que tem essa fonte aí precisando da manutenção e não tem assim o esquema, não tem a noção como funciona essa fonte, eu vou dar uma dicasinha aqui para você. Eu estou com o manual dele aqui na minha bancada e já está separado aqui a parte da fonte. Eu vou falar um pouquinho sobre essa fonte aqui para vocês, ok? Deixa eu botar um pouquinho de iluminação. Pronto. Bom, essa fonte aqui, para você que trabalha com ela, você sabe que é uma fonte que alimenta todo o circuito do transmissor, é a fonte geral. Aqui nós temos essas saídas aqui, 32 volts, dá para ver aí, deixa eu... 32, 18, menos 18, 9 volts. E aqui a ventoinha, que é o cooler, que trabalha ventilando a fonte. Essas são as saídas da fonte. Essas saídas aqui. Ó. Essa minha fonte aqui, na verdade o defeito dela eu já separei aqui, foi apenas o cooler, né? O cooler estava amarrando, eu já fiz uma manutenção aqui no cooler, tá normal, vou colocar, mas antes de colocar eu vou resolver gravar esse vídeo para dar uma explanação para vocês que estão necessitando aí de... Deixa eu apagar a luz aqui, ver se melhora a iluminação. Para vocês que precisam aí de alguma dica sobre esse equipamento, acender aqui fica melhor. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, voltar aqui para o nosso esquema eletrônico. Aqui essa fonte é uma fonte PWM controlada, né? Específica, ela é dedicada para esse transmissor e ela tem todo o sistema de controle de subtração, de proteção do equipamento, ok? A fonte é muito básica, não é uma fonte complexa. Você vê que tem a entrada aqui, ó. Essa entrada, a nossa entrada principal, a fonte alta. Temos aí os diodos, a entrada. Aqui nós temos um transformador, que é o transformador que alimenta o circuito de standby, né? O power on, digamos assim. Já que ela na verdade, ela liga automático, mas precisa que tenha essa tensão paralela para alimentar o circuito de controle. Isso aqui, vou mostrar aqui a vocês no esquema, não sei se estou conseguindo me expressar para vocês entenderem direito. Temos aqui a entrada principal, ok? Onde vai ter saídas. Só que essas saídas aqui só vai funcionar mediante ao funcionamento dessa outra fonte aqui, ó, outro transformador aqui. Esse transformadorzinho ele gera 12 volts, que alimenta um transistorzinho, e essa fonte aqui dá 13 volts no esquema. Dá 12, alguma coisa. E alimenta esse integrado, que é um integrado muito conhecido, o SG 3525,
ele é uma fontezinha, uma fontezinha controlada, né? Tem os controles e aqui vem os controles de proteção. Tá aqui a continuação daqui. Os integrados que faz a proteção dessa fonte. Então qualquer variação na saída, os sensores, os 6 sensores, eles controlam e mandam informação para parar a fonte, o oscilador da fonte. Nosso oscilador, ele controla aqui no pino 10. Ok? Pino 10 é o controle desse integrado para disparar a nossa fonte e funcionar tudo normal. Eu estou falando assim de uma forma bem ampla, porque o objetivo desse vídeo não é dar um curso nessa fonte, mas apenas dar uma noção para que a pessoa, se pegar essa fonte, não fique tão perdido, né? Então, por isso eu estou falando de modo bem por cima, a título de ilustração, né? Porque você querendo se aprofundar, e no caso você vai ter que ter o esquema, vai ter que analisar os defeitos, mas pelo menos você já entende como funciona. Fonte principal, tem a fonte auxiliar de 12 volts, 13 volts, que alimenta os circuitos pequenos, que é os 6 que faz os controles, que faz as monitorações. Esses 6 aqui, ó, eles monitoram esse SMD, eles monitoram as saídas. De acordo com a informação que eles têm, eles mandam para o SEI principal, o oscilador, PWM, né, a fontezinha, e essa fonte, ela liga ou desliga a fonte geral. Ok? Isso aí é uma explanação bem básica, mas eu creio que já ajuda bastante. Se você tiver alguma dúvida, e você tiver um equipamento desse com defeito e tem uma dúvida, você pode entrar no nosso canal aí, pode fazer perguntas, que o que tiver dentro do nosso alcance, que nós pudermos ajudar, nós ajudaremos com alguma dica em cima do defeito propriamente dito, ou em cima de uma novidade que a gente não tenha pego ainda, mas a gente pode quebrar a cabeça junto e chegar à conclusão, ok? Eu gostaria também de aproveitar o ensejo, o momento, e pedir para você que não faz parte do nosso canal, que você queira se inscrever no nosso canal para ajudar. Eu agradeço. Se inscreva aí no MR Concertos em Eletrônica. Nós temos muitas dicas, muitos vídeos aí gravados na área de concerto de TV, concerto de no break, concerto de jogos de videogame, né? PS4, que mais? Filmadora, receptores. E você pode fazer um tour aí no nosso canal e você vai ver que tem muita coisa interessante que você que é do ramo de eletrônica tenho certeza que vai encontrar alguma coisa aí que ajude a você nesse dia a dia, e nós estamos aqui para isso, para ajudar, e conto com o seu like, com sua inscrição, que é o que incentiva a gente a continuar gravando esses vídeos, e ajudar o pessoal aí, né? Nós temos muita satisfação em ajudar, e é através do like e da inscrição que você faz no nosso canal que a gente estimula a gente a continuar gravando o nosso vídeo e ajudando aí, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu vou ver se eu monto esse equipamento aqui e eu vou mostrar a fonte funcionando para vocês terem ideia do funcionamento da fonte, né? Sim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nós temos um jumpzinho de 110, 220. Ele está jumpeado aqui para 220, ok? E eu vou montar aqui o cooler, que eu acabei para o defeito desse equipamento que chegou. Ele estava parado justamente por isso, que ele amarrou o cooler e travou, e através da proteção, do circuito de proteção, ele desliga a fonte e parou tudo. Então esse aqui foi um defeito básico, né? Um defeito bem simples mesmo, que a gente já vai em cima, já vê o cooler que está travando, e aí é coisa bem básica. Mas tem defeitos também meio cavernosos, principalmente em cima desses 6 controladores. Você saber qual o 6 desse que está recebendo a informação errada ou mandando a informação errada, né? Eles recebem a informação e controlam o funcionamento.
Então esses defeitozinhos já é um defeito mais específico, fica aí, talvez para outros vídeos que a gente tem a oportunidade de gravar ou tirar alguma dúvida de vocês, ok? Nós temos já uma certa experiência nesses equipamentos, porque consertamos muito deles, entendeu? Tem aqui, ó, várias fontes aqui funcionando, já estão consertadas para enviar para as cidades. E é isso aí. Eu vou montar aqui o nosso equipamento e daqui a pouco volto com vocês mostrando aí a fonte funcionando, mostrando e falando mais a respeito das saídas, né? Como você testar uma fonte dessa separada do equipamento. E daqui a pouco a gente volta para trazer mais informação para você. Fica aí até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês têm muito conhecimento a adquirir e não vão se arrepender. Até logo. Bom, pessoal, já estamos de volta, já montamos a nossa fonte, né? Você já pode ver lá dentro, o cooler já está girando, ok? Que era o defeito dele, estava com o cooler parado, ou seja, o cooler estava amarrando, estava gerando um problema na fonte quando funcionava e a fonte disparava, né? Então, aqui já está resolvido. Eu vou mostrar aqui a vocês, eu estou ligando aqui na nossa série 220, desligar aqui, ó. Tá lá, o cooler parou o cooler, ok? Vou ligar novamente. O nosso cooler já está funcionando, a fonte já está funcionando. Vou botar aqui e mostrar as tensões a você. Nosso teste está aqui, ó. Então vamos lá, a primeira fonte aqui que nós temos é de 32 volts. O teste não está ajudando aqui, está escuro. Vamos lá. 32, ok? É a nossa primeira fonte. Temos a segunda fonte aqui, que é uma fonte chaveada. Ela é 32, mas ela só vai ter 32 quando tiver um comando lá do nosso equipamento. Ok? Então ela por enquanto é 0. Esse chaveamento aqui ele não é 32 constante, é um 32 chaveado. Depois em outro vídeo a gente fala melhor sobre esse chaveamento, ok? Então temos aqui a fonte de 17 positivo, 16,56, nós vamos regular aí para 17, aí vem a 17 negativo, está escorregando aqui a ponta, vamos lá, está escorregando aqui, vamos lá, 16 positivo, 16 negativo, 17, né? Está em 16, vamos ajustar ela. Então, positivo, negativo, ok? E a nossa fonte de 10 volts, 9,9. Depois eu faço um vídeo específico mostrando a vocês ajustes, falando sobre ajustes dessa fonte. É uma coisa um pouco complexa, que a gente precisa botar carga, tudo mais. Mas a finalidade, o objetivo desse vídeo é mostrar uma explanação básica do funcionamento da fonte, que é o que eu falei para vocês aí, como a tensão entra, como o que sai, a tensão que sai e ela funcionando, ok? Qualquer dúvida nesse equipamento, vocês podem entrar aí no nosso canal, fazer perguntas e nós estaremos dando satisfação para a gente explanar e falar para vocês sobre qualquer coisa que possa ajudar, ok? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E já agradeço a atenção a vocês que ficaram até o fim do vídeo. E mais uma vez te peço, você que está assistindo esse vídeo, que queira ajudar aí, dá um like para ajudar o nosso canal. Se inscreve, faz perguntas, pode fazer perguntas aí. Se eu não soube me explicar em alguma coisa, você pode perguntar novamente, que eu tenho o prazer de tirar a dúvida. Porque nosso objetivo aqui é ajudar, né? Então, estamos aqui para isso, ok, pessoal? Obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Faz aí a inscrição, dá o teu like, você vai ajudar bastante a nós continuarmos a gravar vídeo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!